Hello, good afternoon. Como é que estão vocês, my students? How are you? How have you been? Como vocês estão, pessoal? Boa tarde, né? Olá, como se foram de feriado? How was your holiday? Aproveitaram para dar uma estudada? Colocaram aí os estudos de inglês aí na rotina de vocês? Olha lá, hein? Tô de olho em vocês. Vamos estudar esse inglês, que esse inglês é muito importante para nós, tá bom? Gente, na nossa aula de hoje, tá? Nós iremos fazer uma recapitulada da nossa primeira conversa, né, sobre o inglês, sobre o que é o inglês instrumental, relembrar um pouquinho das características, relembrar um pouco da importância, né, quais são os benefícios de se estudar essa língua, certo? E aí depois a gente vai entrar no nosso tópico, né, de hoje, né? Hoje nós iremos ver, né, duas estratégias, tá, diferenciadas em relação ao estudo da língua inglesa, né? Como que a gente pode estar fazendo, utilizando essas estratégias nas nossas análises, nas nossas interpretações textuais, tá bom? E aí me falem como estão vocês, deram uma estudada no inglês esses dias? Conseguiram fazer a homework, né? Eu deixei uma homework para vocês, estão lembrados aí da nossa homework, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho, agora fazer uma retomada, mas a gente vai dar uma verificada aí na homework também, tá bom? Deixa eu ver quem está comigo aqui no chat. Bonfim, Cajazeiras, Canavieira, Cristalândia, Dom Inocêncio, São João dos Peixes, é isso? Eu não consigo ver, pessoal, aqui, Jackson, tem uma janelinha bem no meio do... pronto, agora sim, obrigada. Dom Inocêncio, Francinópolis, Itaueira, Jatobá. Como estão vocês, pessoal? São Francisco do Piauí, São Miguel do Tapuio, hello, né? A Sandra está aqui no chat, está aqui nos dois chats aqui, né? Obrigada, Sandra. Thank you very much por estar aqui conosco, né, mais essa tarde. José Henrique, William Lopes, né? Sejam todos bem-vindos, pessoal, aí à nossa English Class, né, ao nosso inglês instrumental, tá bom? Dúvidas, se vocês quiserem fazer alguma colocação, alguma contribuição, compartilhar alguma coisa interessante que vocês viram aí, né, que tem a ver um pouco com o que nós estamos trabalhando, fiquem à vontade, tá, para postar aqui no chat, para a gente compartilhar com os demais, né, e conversar um pouco também, tá bom? Então, vamos lá, vamos iniciar pelo nosso roteiro, né, o que nós iremos trabalhar na aula de hoje, né? Então, como eu já falei para vocês, além da gente fazer a nossa review, tá, nós também iremos trabalhar aí com dois tópicos diferentes aí, relativos ao inglês instrumental. Vamos conversar um pouquinho sobre os tipos de linguagem, mais especificamente a linguagem não verbal. Iremos conversar também sobre as palavras cognatas, tá? E aí com que objetivo? Né? O objetivo é que vocês possam aí identificar as mensagens transmitidas pela linguagem não verbal. Vocês vão ver que essa linguagem também ela é muito importante quando a gente conversa, quando a gente fala de interpretação textual. E também levar vocês a utilizar as palavras cognatas nas análises textuais, tá bom, gente? E vamos ter, né, um momento da nossa resolução de exercícios, né? Então, vamos estudar, sim, a parte teórica, né? Vamos discutir, mas depois nós vamos aplicar essa teoria, certo? Vamos ver aí até que ponto vocês entenderam. É o momento do feedback da nossa aula, né? Feedback para vocês, feedback para mim, né? Aí eu vou ter certeza se vocês compreenderam de fato as explicações, né, do nosso tópico, tá bom? Ver o que a gente precisa melhorar em relação às abordagens, certo? E vocês também, né? Detectar se vocês estão compreendendo mesmo, se está tudo ok, certo? Conto com vocês, não deixem de participar da nossa aula, tá? Então, vamos lá, vamos iniciar, tá? Como de costume, né? Eu gosto sempre de trazer uma review, né? Então, no primeiro momento da aula, eu sempre gosto de conversar um pouquinho sobre o que trabalhamos na aula anterior, certo? Mesmo na nossa aula passada, tendo sido nosso primeiro encontro, né? Ter sido mais focado mesmo com ideias bem geral do que é esse inglês instrumental,
mas é importante que a gente não esqueça, né, do quão importante é, né, essa língua, né, dos pontos mais relevantes quando a gente fala da abordagem do que é esse inglês instrumental, das suas características e das suas origens, certo? Então, para retomar aí o que nós conversamos na aula passada, nós temos aí, conversamos sobre as origens, né, do inglês instrumental no Brasil, né? Então, nós vimos que o inglês instrumental ele foi introduzido no Brasil aí em meados de 1983, certo? E aí a universidade, aí, a instituição que foi aí, vamos dizer assim, a pioneira, né, na introdução dessa disciplina como uma matéria, né, importante lá dentro das outras matérias ofertadas nos cursos, foi a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né, a PUC, né, que é uma universidade de referência até hoje, né? Alunos do curso de Linguística Aplicada, né, sentiram a necessidade de um trabalho mais diferenciado, um trabalho mais voltado para o estudo do inglês, já que eles precisavam fazer bastante leituras, né, de algumas temáticas, e algumas fontes relevantes de pesquisa eram em inglês, né? Então eles exigiram aí, né, recorrer à universidade, e a universidade resolveu atender a essa demanda, né? E, gente, fez tanto sucesso, né? Foi um destaque, a aceitação foi tão boa, que desde então o inglês instrumental ele vem sendo ofertado em diversas instituições, né, nas universidades públicas e privadas, nas escolas de nível técnico, né, que trabalham oferecendo cursos técnicos, né? Então, passar a adotar aí essa disciplina como uma das disciplinas importantes e que pode proporcionar um diferencial, né, para esse aluno, pode ajudar esse aluno aí na melhoria da busca do conhecimento, né? Ok, pessoal. E aí, gente, o que acontece, né? A princípio, quando se falava em inglês instrumental, era o English for Specific Purposes, né? O ESP, tá? Sendo muito conhecido também como inglês para fins específicos, né? Ou inglês técnico na época, né? Hoje a gente vê mais mesmo como inglês instrumental, mas a princípio era assim que ele era chamado, né? Era assim que ele era conhecido, tá? Na época do seu surgimento no Brasil, ele foi muito utilizado por alunos, né? E por professores, né? Aí da graduação, principalmente do mestrado, do doutorado. Por quê? Né, porque essas pessoas precisavam ler artigos, precisavam ler livros acadêmicos em inglês, né? Então, assim, ele surgiu para atender aí uma demanda, né? E surgiu e fez bastante sucesso. E aí ficou, né? E aí, gente, o que acontece, né? O que é esse inglês instrumental, né? Qual é a ênfase do inglês instrumental? Deixa eu voltar bem aqui, deixa eu só perguntar aqui para vocês uma coisa, para vocês, de acordo com o que nós estudamos, o que é esse inglês instrumental? Vocês lembram? O que é esse danado desse inglês instrumental? Vamos lá, pessoal. O que vocês acham? O que vocês entenderam aí pela nossa primeira conversa, né, na nossa aula da quinta-feira passada, né? O que foi que ficou assim na cabecinha de vocês sobre o que é esse inglês instrumental? Vocês conseguiriam me ajudar? Vocês conseguiriam, vamos dizer assim, elaborar aí na cabeça de vocês algo, uma definição do que seria esse inglês instrumental? Alguém gostaria de compartilhar? Estão tímidos ainda? Tá bom, vou dar um desconto para vocês, porque agora tá no início da aula, né? Mas vamos lá, daqui a pouco eu quero ver a participação de vocês, tá? Então, o que é o inglês instrumental, né? Qual a definição que nós poderíamos dar a esse inglês instrumental? Gente, na verdade, a gente pode dizer que é uma metodologia do ensino, né, da língua inglesa, que vai o quê? Direcionar os estudos da língua inglesa para um objetivo profissional específico, certo? Opa, deixa eu voltar aqui de novo. E aí, gente, o que acontece, né? Já que ele é específico, que ele é voltado aí para um objetivo profissional específico, né? Ele é focado em atender às demandas linguísticas de uma área específica, né? Então, isso é muito importante, ó, demandas linguísticas de uma determinada área, né?
Como assim, professora? É assim, gente, né? A área da medicina, né? Precisa conhecer um pouco. É preciso, o pessoal que estuda nessa área precisa estar apto, né, a fazer leituras em inglês, né? O pessoal da informática nem se fala, né? Então, os softwares que aparecem aí, os aplicativos, enfim, né? Existem muitas novidades na área da informática, né? A informática que trabalha aí diretamente aí com a área das tecnologias, né? Então, quando a gente lembra de tecnologia, a gente lembra de inovação a todo momento, de mudança a todo momento. Então, para quem está aí estudando nessa área, se torna aí primordial, né? Aprender aí a fazer uso, pelo menos ter mais noções, né, dessa língua para aplicar no seu dia a dia, né, na execução do seu trabalho diário, tá? O pessoal da administração também, né? Então, muitos textos, muitas abordagens, né? Muita coisa nova referente aí às organizações, às estratégias adotadas pelas organizações, expressões, né? Muito do que tem na área da administração vem muito de um país que é referência aí no contexto, vamos dizer assim, organizacional, né, no mundo corporativo, que é os Estados Unidos, e cuja língua principal, né, cuja língua oficial é o inglês, né? Então, se faz necessário aí para o pessoal que atua nessa área, né, conhecer o inglês sim, tá? O pessoal de secretariado, nossa, né, esse pessoal que trabalha na área de secretariado, às vezes precisa marcar uma reunião aí com executivos, né, precisa preparar aí vamos dizer assim, um roteiro de viagem para o chefe, um roteiro de viagem internacional, vai comprar passagem aérea, né, tem que se comunicar com as pessoas aí nos hotéis internacionais para reservar a hospedagem do chefe, então aí tem que dominar o inglês mesmo, não tem jeito, né? Então, o inglês instrumental, gente, vai enfatizar o vocabulário, vai enfatizar outros aspectos da língua? Sim, né? Então, aspectos fundamentais também de uma área específica de trabalho ou de estudo, tá, gente? E para que serve esse inglês instrumental, né? Então, o inglês instrumental, ele nada mais é que um estudo, vamos dizer assim, rápido, né? Um estudo mais preciso da língua, tá? Que vai atender a uma demanda, a um objetivo específico. Os objetivos mais comuns, né, são voltados para a área profissional. E aí, focado nisso, né, o inglês instrumental, ele vai trabalhar vocabulário, ele vai trabalhar leitura e pontos fundamentais da área em questão, né, da área demandada. E esse inglês instrumental, ele pode sim ser focalizado em uma habilidade do aprendizado, tá? Mas lembrando que normalmente ele é focado na leitura, né? Então, assim, professor, então o inglês instrumental ensina só leitura? Não que ele ensine só leitura, mas vamos dizer assim que é uma abordagem que traz mais, né, que proporciona mais estratégias em termos de leitura para o seu aluno, tá? Mas ele também vai trazer o quê? Vai trazer vocabulário, porém esse vocabulário ele não pode ser um vocabulário trabalhado ali de qualquer jeito, né? É um vocabulário específico da área, contextualizado. Trabalha a gramática também uma gramática de forma que contextualizada, certo? Ali voltada para aquela área em questão, tá? As técnicas de leitura, todas as estratégias, elas são pensadas também, todas elaboradas com foco naquela área, tá bom? Então, mas a gente pode dizer que um dos focos, né, a habilidade que é mais focada do inglês instrumental é na leitura, né? O que diferencia aí um curso que você vai fazer de inglês instrumental para um curso de inglês convencional, por exemplo, né? O curso de inglês instrumental vai estar preparando essa pessoa para uma dada área, né? Para vocabulários, para situações naquela área em questão. Por exemplo, vocês da área informática, se vocês forem fazer um curso de inglês, vocês vão procurar algo dentro da área de vocês, né? Então, eu aprender a gramática contextualizada nas expressões da área do mundo da informática. O vocabulário também é com foco na informática, né? Se forem ser trabalhadas questões do speaking, por exemplo, né? Então, possivelmente vai ter que ser trabalhado ali situações que acontecem, que possivelmente possam vir a acontecer dentro do ambiente de trabalho de vocês, né?
de vocês ou de pessoas da área, enfim, né? E quando você opta, né, quando a pessoa vai fazer um curso de inglês de conversação, né, é tão tal que o curso de inglês instrumental, ele é um curso mais a curto prazo, né, onde o objetivo ele é focado de uma forma, né, mais rápida, né? E quando a gente fala do curso do inglês convencional, são trabalhadas as 4 habilidades, né, e não há um foco numa determinada área, né? A gente vê que ele vai habilitar esse aluno nas 4 modalidades. E aí ele leva um pouquinho mais de tempo, né? Por ele ser mais geral, por ele ser mais amplo. Então os resultados, né, quem está fazendo começa a perceber mais a médio, mais a longo prazo, né? É uma construção que leva um tempo um pouquinho maior, tá bom? O inglês instrumental, por sua vez, por ser mais focado, já dá para alcançar, já ver alguns resultados, tá? A curto prazo, certo? Bom, e aí a gente vai ver, né, nós vimos, aliás, que o inglês, né, conversamos um pouco sobre o inglês no mundo, e a gente viu aí quão em números, né, o quanto que esse inglês ele está presente. Então, cerca de 370 milhões de pessoas em todo o mundo têm a língua inglesa como primeira língua ou como língua materna, né? E aí estima-se nas próximas décadas que 2 bilhões de pessoas estarão estudando o inglês. É muita gente, né? É cerca de metade do mundo, gente, né? Aí 3 bilhões de pessoas que vão falar o inglês, né? E aí, ó, como são importantes esses registros? Ó, mais de 50% dos cientistas do mundo, eles leem inglês. 75%, gente, das correspondências mundiais, elas são escritas em inglês. 80% das informações mundiais armazenadas por vias eletrônicas estão em inglês, né? E aí, olha só, aproximadamente 40 milhões de usuários na internet, algo em torno de 80% se comunica em inglês, né? E a gente vive nesse mundo aí da internet, né? O que a gente não faz aí sem essa internet, né? O que a gente faria sem essa internet, na verdade, né? E é um meio ali onde as pessoas, 80% de quem usa a internet aí vamos dizer assim, né, fluente, domina, conhece a língua inglesa, né? Então é um número bastante significativo, gente. A gente não pode ficar atrás. Concordam comigo? Né? Então a gente realmente precisa entender que a gente precisa conhecer essa língua, que a gente precisa pôr em prática, né? Ver se de fato a gente está aprendendo, se a gente está usando, né? E utilizar ela a nosso favor, né? Para nosso diferencial competitivo no mercado de trabalho, tá bom? Então tenham sempre isso em mente na cabeça de vocês, tá? Bom, nós vemos também que existem alguns aspectos da língua inglesa que vão facilitar o aprendizado, né? O que foi que nós vimos, né? Qual que seria aí o primeiro elemento que vai facilitar, né? O inglês, gente, é uma língua alfabética, né? Uma língua alfabética, assim como o nosso português, certo? E aí, como o inglês ele utiliza, né, de um sistema de sinais gráficos aí sonoros, que é aí correspondente à letra do alfabeto, então para a gente facilita, por quê? Porque nós já estamos mais familiarizados com esse sistema, né? Por quê? Porque nós trabalhamos, nós falamos o português e o português também usa os sinais aí do alfabeto, vamos dizer assim, né? São os sinais gráficos e sinais sonoros que estão presentes aí no nosso alfabeto. E facilita para a gente, tá? No inglês, outro aspecto, no inglês, cerca de 60%, gente, das palavras são de origem latina, assim como o português. E aí, o que é que acontece, gente? Muitas palavras são facilmente identificadas, né? São as palavras que estão em inglês, mas que se assemelham bastante com o português, né? E isso já é um grande diferencial. A gente só precisa saber utilizar essas palavras, precisamos compreender direito, né? Para que a gente possa usar a nosso favor na hora das interpretações, na hora das análises, né, de texto, pessoal. O que mais que vai facilitar? Gente, o inglês, assim como o português, na sua estrutura da frase, quando a gente fala de estrutura da frase, vai ter o sujeito, vai ter o verbo, vai ter o objeto, vai ter o complemento da frase, né? Então, ele segue aí que a gente chama de padrão SVO, né? Então, a frase tem sujeito, tem o verbo, tem o objeto, tem um complemento.
E aí, para a gente é muito bom, né? Isso aí já vai facilitar. Na hora que você está lendo o texto, você já percebe ali naquela frase onde está o sujeito dela, você já percebe onde está o verbo daquela frase, você percebe que ali tem um objeto, você percebe que ali tem um complemento. Óbvio que, quer dizer, professora, mas no inglês é tudo ao contrário, né? Isso a gente vai ver lá nos grupos nominais. Mas ainda assim, ainda que haja essa troca aí na ordem, vamos dizer assim, a inversão aí, tá? Em alguns elementos, ainda assim você consegue captar, porque você é capaz de identificar esses elementos nas frases, tá? Aí eu só trouxe o mesmo exemplo aí para vocês só relembrarem, né? O que é quando a gente está falando desse padrão SVO. Então, olha só aqui essa frase, né? Eu trouxe a mesma frase, ó, the computer is on the table, né? O que acontece aqui nessa frase? Quando a gente olha para ela, a gente identifica o sujeito, né? Quem é o sujeito dessa frase? The computer. Você identifica o verbo, né? Quem é o verbo? É o verbo is, tá? Que é o conhecido to be, né? E o complemento, quem é? On the table, né? Então, the computer is on the table, né? Então, seguindo aí o padrão, sujeito, verbo e complemento, tá bom? Então, esses três aspectos são aspectos que vão colaborar juntamente para facilitar aí o nosso entendimento, as nossas análises em relação aí ao inglês, tá? E conversamos também sobre os mitos e verdades, né, da língua inglesa, né? A primeira coisa que nós conversamos aí em relação a isso foi a questão da gramática. Não é importante aprender gramática? É importante aprender a gramática, né? Sim, a gramática ela é importante também, tá? O que acontece, né? Ela precisa ser o quê? Contextualizada, ensinar uma regra ali solta, né? Não vai fazer sentido, tá bom? Então, essa gramática ela precisa ser mostrada, precisa ser aplicada, precisa ser contextualizada, né? E isso vai fazer com que vamos dizer assim, a gente transforma essa gramática em algo promissor para a gente, em algo positivo, tá? Na hora de entender a língua, certo? De nada adianta a gente chegar a apresentar uma regra aqui que não tenha nada, uma regra, né, seca ali, sem nada, sem um exemplo contextualizado, que vocês não vão internalizar o sentido dessa regra gramatical. Tá? E o que acontece? Sem essa gramática, gente, a comunicação e a leitura ficaria mais complicada ainda, né? Como era que a gente ia entender ali que aquele texto está falando sobre algo que aconteceu no passado? Isso a gente consegue porque a gente conhece algumas estruturas do passado. Como é que eu vou entender que aquele texto vem falando sobre algo que é futuro? Né? É um exemplo hipotético que eu estou trazendo aqui para vocês. Né? Se eu não conheço as estruturas de futuro da língua, então, no mínimo, isso vai dificultar ainda mais o meu aprendizado. Então, preciso conhecer gramática? Óbvio, com certeza. Porém, essa gramática ela precisa ser bem trabalhada, ela precisa ser contextualizada. Tá? Outra questão, né? Para aprender a ler os textos de informática, né? Eu preciso ler apenas textos de informática? Não, né? Não é necessário ler somente os textos de informática. Por quê? Nós conversamos sobre esse aspecto também, né? Então, quanto mais eclética e variada, né, for a sua leitura, então o aprendizado vai ser o quê? Mais sólido, né? Gente, quando você lê textos com variados temas, né, você tende a ficar com a sua mente aberta, né? Você assimila mais informação. Você assimila maiores expressões, tá? E aí, gente, isso facilita para você, né? Até porque, gente, quando a gente fala de significados de palavras, algumas palavras em um contexto significam uma coisa, no outro contexto já é outra, né? Então, à medida que você lê, você se torna mais consciente disso, né? E você meio que trabalha mais o teu cérebro nesse aspecto, tá? Então, não é necessário ler apenas textos em informática, para vocês se tornarem aptos nas leituras em informática, tá? Outro aspecto que nós conversamos não é necessário dominar um amplo vocabulário para poder ler em outra língua, né? Às vezes a pessoa acha que, eita, eu vou aprender vocabulário, aí sai lendo, anotando, procurando no dicionário o significado das palavras, e é aquela confusão. Aí quando você faz a leitura, eita, eu lembro dessa palavra, naquele texto que eu li a última vez, mas eu não lembro o significado. Olha aí, tá vendo? Então, o que acontece? O vocabulário é importante? Sim, ele não pode ser menosprezado.
Mas não tem como vocês aprenderem vocabulário solto, sem sentido, sem contextualização. Não, gente, não rola, né? Não acontece. Então, querem aprender vocabulário, querem aprender o significado das palavras, façam leituras, né, o máximo que vocês puderem. Não se atentem ali ao significado nu e cru daquela palavra, mas usem estratégias que te ajudem a internalizar o sentido daquela palavra naquele contexto, mas você tem que estar aberto para isso, né? Às vezes, até aconselho, quer aprender, depois leia, né, faça o registro daquela palavra nova, mas tente construir uma frase, né? Uma frase criada por você mesmo, né? Uma frase com aquela palavra ali, contextualizada no seu dia a dia, na sua rotina, porque aí ela ganha sentido, né? O teu cérebro tende a internalizar a informação e você não esquece jamais. Agora, se você for aprender ali só na decoreba, aquela palavra ali, não fica, gente, não vai ficar, você não vai lembrar dela, né? Certo? Então, muito cuidado, tá bom? Atenção na gramática, atenção no vocabulário, procurar estudar de uma forma sempre contextualizada e lembrar que quanto mais vocês lerem, melhor, né? E isso, leituras variadas, não apenas texto na área da informática, tá? Os outros textos também vão habilitá-los, né? Vão prepará-los para as leituras na área de vocês, tá? Conversamos também sobre a importance, né? Então, qual a importância, né, do estudo desse inglês, né? Só traz importância, né? São várias, né? Então, você vai estar mais apto aí a participar de processos seletivos, né? De mestrado, de doutorado, tá? Concursos públicos, tá? Para que vocês possam estar aí mais preparados para realizar aí pesquisas em artigos e livros em inglês, tá? Para participar de seleções em empresa, né? Então, citei alguns exemplos para vocês, que muitas empresas selecionam pessoas de diversos lugares do mundo, né? Alguns países, algumas empresas em alguns países até gostam bastante das pessoas, do perfil do brasileiro, né? Mas é importante saber o inglês, né? Se você não souber o inglês, não tem como participar das entrevistas na empresa, né? Não tem como se destacar, né? Você pode até ser fera aí na área de informática, mas e o inglês, né? Você precisa saber demonstrar isso para a empresa usando o seu inglês, tá? Intercâmbios, né? Vai que de repente vocês querem concorrer aí num futuro próximo a bolsas para estudar, para fazer a graduação fora, né? Ou de repente, não, eu vou fazer a graduação aqui no Brasil, mas eu vou fazer um mestrado fora. As instituições, elas exigem um exame de proficiência, né? Na grande maioria das vezes é o TOEFL ou o IELTS, né? E nesses exames você vai ser avaliado aí nas 4 modalidades, né? Que é o ler, o ouvir, o falar e escrever, tá? Então, se você já sai na frente aí, já dominando alguns aspectos da língua, você já está aí, né, começando seus estudos em busca de alcançar aí esse objetivo, essa meta, tá bom? Então, extremamente importante, né? Aqui a gente, na verdade, alguns motivos da sua importância, mas existem muitos, né? E os benefits, né? Eu falei para vocês dos benefits também, né? O inglês aí é comprovadamente aí, não só inglês, mas quando você estuda uma outra língua, né? Os cientistas já comprovaram através de estudos, desenvolve aí áreas diferentes do cérebro e aí melhora o desempenho do seu cérebro, né? Traz para a gente bastante autoconfiança, melhora a nossa autoestima, né? A gente falar uma outra língua é muito gostoso, né? Ótimo, né? E essa aprendizagem, elas podem nos proporcionar, né, prazer, pode nos proporcionar alegria, divertimento também. E é melhor ainda, né, porque a gente aprende brincando, né? A gente viu, eu deixei para vocês sugestões, né, de você assistir os filmes. Olha, assistam os filmes, mas assistam, né? Assistam em inglês, com áudio em inglês, coloca a legenda em português, se for o caso. E aí depois você assiste a segunda, a terceira vez, você já pode colocar a legenda em inglês, porque você já vai estar mais familiarizado com aquele filme, né? Com o que acontece. Então você vai agora só aprimorar a pronúncia, aprimorar ali expressões novas que você tenha visto, né? Mostrei para vocês também o Lyrics Training, para quem gosta de ouvir uma boa música, né? Para quem gosta de bandas internacionais. Então, vocês podem usar também o Lyrics Training, que é o site
ou o próprio aplicativo baixar no celular, né? Jogar videogame, os meninos gostam muito de jogar videogame, né? Os jogos trazem muitas expressões em inglês, né? E aí, assim, vocês podem estar inserindo aí essa forma de aprender a língua no dia a dia aí, né, através dessas atividades diferenciadas, né? A professora, já tem tanta coisa para estudar, aí vou inserir o inglês também, eu não aguento mais. Então, procurem fazer isso de uma forma que isso te traga relaxamento também, gente. A gente aprende dessa forma também. A gente aprende quando a gente menos espera, né? Então, se está estressado, passou o dia estudando, e a professora quer que eu ainda estude inglês, não vou mais estudar, o que vou ouvir uma música. Pois aí bota a música em inglês, gente, né? Aprende a música, aprende a pronunciar, tenta cantar igual o cantor, tá? Ou então vai assistir o filme, né? Desse jeitinho que eu te falei para assistir, né? O filme com áudio em inglês, a legenda em português, se for o caso, se estiver muito difícil. E por aí vai, né? Então não tem desculpa, pessoal. Não tem desculpa, é o que eu falei, action, né? Então faça a parte de vocês, a atitude, né? Vamos agir, né? Para que a gente consiga aí ter sucesso no estudo da língua, tá? E nós conversamos aí sobre o uso da língua, né? O uso da língua em várias áreas, em vários contextos, né? Então o inglês está aí nos business, está nas technologies, está nas communications, nas world conferences, no entertainment, in airports and air traffic controls, tá? International competitions, music, advertisement, tá? Então, gente, a gente não escapa desse inglês, né? A gente realmente precisa estar preparado aí para abraçar as oportunidades que vierem para nós, né? E aí saber dominar essa língua vai ajudar muito, né? Não só para abraçar as oportunidades para você, mas para você até mesmo criar as oportunidades, né? A gente pode criar também, não é necessário também só buscar. Bom, isso te passa mais confiança para buscar novas oportunidades também, certo, pessoal? E as advantages, né? E aí o estudo de inglês traz advantages? Só traz, né? Muitas vantagens, tá? E quando a gente fala do inglês instrumental, né? Que é a nossa, vamos dizer assim, a nossa área de estudo em questão, mais vantagens ainda, tá? Esse inglês instrumental, ele vai permitir aí a aceleração do aprendizado, né? Daqueles pontos específicos, né? Então, se você precisa interpretar textos acadêmicos, estudar para concursos, o que acontece? Através do inglês instrumental, né? O aprendizado, ele acontece o quê? De forma mais rápida, né? Ele vem para atender uma necessidade, ele vem para atender um objetivo, né? Então, ele com certeza acelera aí o nível de aprendizado. Ele vai melhorar também o que é a leitura, né? Já que a gente viu que o foco maior dele é na leitura, tá? Então, ele vai conseguir aí ler textos, né, de uma forma mais rápida, tá? De uma forma mais eficiente, em menor tempo, certo? E é uma aprendizagem acelerada também, né? Já que ela é focada em um objetivo, o que acontece? É mais comum, né, a pessoa que está fazendo ali um curso de inglês instrumental alcançar mais rapidamente os seus resultados. Tá? Esse progresso é aquilo que eu já havia falado para vocês, né? O progresso, ele é perceptível num curto prazo, né? Já que ele é mais focado, então é mais comum aí, né? Mais, vamos dizer assim, você vê o resultado de uma forma mais rápida, tá? E aí nós conversamos também sobre o inglês dos profissionais da área de TI, né? Então, os benefícios são muitos, né? Os impactos são imensos para quem domina esse inglês, né? Então, vamos relembrar. O inglês é, sim, a língua oficial do mundo corporativo, gente. A área de vocês está inserida, sim, né? Dentro de acho que todos os segmentos, né? Precisam de profissionais da área de TI, né? Então, é necessário que vocês também tenham a habilidade de usar o inglês, né? As possibilidades de networking com pessoas do mundo inteiro, né, gente? Você conhecer pessoas que trabalham na sua área em outros países, pessoas que são referência, né? Você ir, ter contato, trocar uma ideia, né? De repente pedir uma opinião em relação à elaboração de um portfólio de vocês, né? Então, tudo isso facilita bastante. Salários maiores, o diferencial no currículo, né?
para que vocês tenham aí a habilidade de ler, né, manuais, as documentações oficiais. Às vezes, pessoal, a grande maioria aí dos softwares, né, e os aplicativos aí lançados aí a documentação, né, os manuais vem tudo em inglês. E aí, até que se surja aí uma versão atualizada que já venha com o português, às vezes a pessoa já perde um tempinho, né? Às vezes, quando ela vem conseguir desvendar ali em português, já foi sair uma versão mais atualizada. Então, você com o inglês, você já sai na frente, tá? Você já acompanha tudo isso. Participar de palestras, né, de congressos internacionais, tá? Gente, vocês sabem que a área de vocês é uma área que muda muito constantemente, né? As inovações são uma constante, pessoal, e é bastante comum, são bastante comuns aí os congressos, workshops nessa área, tá? E o interessante é que eles podem ser online ou presencial, né? Então, a gente tem aí teve esse benefício, vamos dizer assim, apesar, né, dos pesares aí, desse fenômeno pandêmico que nos assolou e que apareceu nas nossas vidas, mas é que esse mundo online meio que ficou, né? Então, as empresas, hoje acontecem congressos presenciais, mas que são transmitidos online. De repente, você quer se inscrever, eu vou participar do workshop do profissional X, tá? Aí, o que acontece? Ele fala inglês, né? Você se inscreve, você pode assistir aí da sua casa, do seu sofá via internet, né? Aí o workshop ou a palestra desse profissional que você tanto gosta, que é referência na área que você gosta de trabalhar, né? E aí, isso é constante, né? Isso é constante, mas aí você precisa saber o inglês, né? Mais interessante que vocês saibam o inglês. Oportunidades internacionais, né? Para você trabalhar em empresas de médio ou grande, né? Porte, né? Aqui no Brasil ou no exterior, às vezes, né, pode ter alguma empresa, né, aqui que seja uma extensão de uma empresa lá fora, tá? E aí surge a oportunidade, você trabalha nessa empresa, e surge a oportunidade de você fazer um aperfeiçoamento, né, lá vamos dizer assim, na matriz da empresa, tá? Lá nos Estados Unidos, né? E aí, como é que você vai, né? Então, se você tiver inglês, o chefe não vai nem ter dúvidas em relação a enviar você. Você vai fazer a capacitação lá, vai pegar todas as orientações aí de novos aplicativos e software, enfim, ou de um software que ele quer trazer para cá para o Brasil, e você vai compartilhar com a equipe, né? Já pensou se esse for o seu, vamos dizer assim, vai ser o seu desafio, né? Como que vai ser legal, né? Então, você vai estar lá fora, você vai se qualificar na área, né? A empresa está investindo em você, e aí você vai ter a oportunidade também de conhecer uma nova cultura, né? De conhecer outras pessoas da área também, tá? Com a globalização, pessoal, o que acontece, né? As oportunidades, elas crescem a cada dia, a cada momento. Cresce não, mas também muda, né? Muda muito tudo a todo momento, tá? E às vezes a pessoa quer crescer profissionalmente, né? Eu já cheguei a um certo patamar aqui no meu país, acho que eu vou buscar uma oportunidade aí fora, né? Será que eu consigo uma vaga de trabalho, né? Consegue, né? Mas, como eu já falei, é preciso ter o domínio do inglês, né? É preciso ter o domínio do inglês, né? E aí, mesmo que você vá trabalhar de forma remota, né? Como eu falei na aula passada também, vou trabalhar da minha casa, vou trabalhar remoto para essa empresa, beleza. Mas você tem que saber o inglês. Muitas empresas têm contratado, sim, de forma remota, né? E aí é uma delícia, é uma maravilha você trabalhar da sua casa, ganhando em euro ou dólar, mas tem que ser um bom profissional e tem que falar inglês, né? Certo, gente? Empreender, algumas pessoas preferem empreender. Eu não quero trabalhar para ninguém, não. Quero montar meu negócio. Aí você tem que saber elaborar aí, né, toda uma estratégia, tá? Se você quiser atrair investidores internacionais, que às vezes acontece, né? A pessoa quer investimento internacional, você precisa saber elaborar aí um currículo aos moldes internacionais, você precisa elaborar o seu portfólio, né, direitinho, né, do seu trabalho, para que a pessoa queira investir, né, no seu trabalho, tá? Eu não falei para vocês, não se enquadra aqui no empreender na área,
Mas muitas empresas exigem um documento chamado cover letter. Vocês já ouviram falar na cover letter? Gente, a cover letter, ela é uma carta que você faz, que você anexa ao currículo quando você vai apresentar na empresa, né? Você vai enviar para a empresa. E nessa cover letter, nessa carta, você se apresenta. Você diz quem você é, você fala das suas experiências de trabalho, dos seus pontos positivos, do seu interesse, por que você quer trabalhar naquela empresa, naquela área X, qual o diferencial que você vai oferecer. Gente, para fazer uma cover letter, tem que ter um inglês legal, bacana, tá bom? Então, muitas empresas exigem isso. Ah, eu vou entrar ali no site daquela empresa internacional, aí vocês vão ver. Você vai entrar lá e ele pede para você preencher algumas informações, pedem para você anexar o seu resume, né, o currículo, vamos dizer assim, ou o perfil profissional, e uma cover letter, né? Então, assim, vejam só aí as exigências, né? Não é moleza, a gente precisa estar preparado para esses desafios, certo? E eu tenho certeza que vocês estarão, tá bom? Então, olha só, importante para quê? Para entender os termos, entender o vocabulário da área de vocês, para o desenvolvimento das próprias atividades de vocês, para a atuação em empresas de grande porte, né? Empresas globais que tem em todos os lugares do mundo, tá? Para se comunicar com clientes, né? E colegas internacionais, tá? Aproveitar as oportunidades em diferentes países, né? Gente, as oportunidades são imensas, né? A atualização e participação em eventos e treinamentos internacionais, a divulgação dos projetos, acabei de falar no portfólio, né? Estudar manuais, né? Saber compreender aí os documentos oficiais, saber entender os softwares, como é que funciona, tá? Estar a par das tecnologias que surgem, as novas inovações aí a todo momento, as inovações a todo momento. Se você de repente quiser fazer uma pós-graduação no exterior, ou graduação, ou mestrado que seja, né? A conquista das certificações. E eu trouxe para vocês alguns termos da área de TI, né? Só para lembrar, trouxe eles aqui novamente, né? Então, a gente tem o Backbone, o Data Controller, o Default, o Directory, Network, Processor, Synchronization, Tool, né? Algumas expressões da área de vocês. Information Technology, Backup, Big Data e Business Intelligence, né? Eu até abri aí uma fala que hoje existem muitos colleges nessas duas áreas por aí, nas instituições por aí afora, né? Alguns países que essa área de tecnologia da informação é importante, né? E o Business Intelligence, né? Muito forte hoje para as grandes organizações, né? Então, as empresas têm buscado como armazenar, como trabalhar melhor com os dados, né, da sua empresa para, vamos dizer assim, construir mais vantagem competitiva frente à concorrência, né? Isso é muito possível quando se tem o conhecimento nessa área de Business Intelligence, tá? Cloud Computing, Cookings, o Hotspot, né? Então, a gente conversou aí bastante, né, sobre essas expressões. E aí eu deixei uma homework para vocês. Lembram que eu conversei sobre essa homework, a gente conversou, começamos a responder, né? E aí agora nós vamos fazer a checagem, né? Let's check your homework, tá bom? Vocês conseguiram responder, gente, essa homework? Vocês fizeram em casa? Lembraram de colocar na agenda? Para não esquecer de fazer? Conversem comigo aqui no chat. Cadê vocês? Deram boa tarde e sumiram? Cadê vocês? Cadê o pessoal de Avelino Lopes, de Bonfim, Cajazeiras, Canavieira, Cristalândia, Dom Inocêncio, Francinópolis, Itaueira, Jatobá, São José do Peixe, São Miguel do Tapuio. Cadê vocês? Estão quietinhos. Estou vendo ali, chegou a Ana Leide. Ok, olá. Ela me deu um oi ali. Hello. Cadê? Estão muito quietinhos. Pois é o seguinte, a gente vai então dar o nosso break, é o nosso intervalo, né, pessoal, agora. E aí, quando a gente voltar, a gente vai fazer a checagem dessa homework, tá? E vamos aí para os nossos novos tópicos, tá bom, gente? Então, até já!